O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para podê-lo acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Exultai no Senhor a nossa força. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 9º domingo do tempo comum. Depois de todas as festas pascais e das solenidades que tivemos nos últimos domingos, voltamos agora ao ordinário da palavra, ao tempo comum que vai nos acompanhar até novembro, quando iniciaremos o Advento. E ao longo deste ano litúrgico, ouviremos o Evangelho segundo Marcos. A cada ano litúrgico, um evangelista nos acompanha, e este ano será o evangelista Marcos. O Evangelho de hoje pode ser dividido em duas partes. A primeira parte diz respeito à ação de Jesus com os discípulos no dia de sábado. E depois, consequentemente, a segunda parte, a cura de Jesus para com um homem da mão seca, que acontece também no dia de sábado. E para que nós compreendamos o Evangelho, precisamos partir do seguinte pressuposto: qual o significado do sábado para os judeus? Qual era o sentido deste dia para os interlocutores de Jesus? E aí a primeira leitura nos ajudou nesta perspectiva, retirada do livro do Deuteronômio, nos diz: guarda o dia de sábado, para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. O sábado para o judeu era o dia sagrado, era o dia mais importante da semana. E o sábado tinha duas finalidades na perspectiva da fé judaica. A primeira perspectiva era o dia do Senhor. Era o dia de ir para a sinagoga, era o dia de escutar a Torá, ouvir a palavra, viver a fé como a comunidade. E a segunda perspectiva era o dia do descanso.
O cristianismo toma como dia sagrado, dia santo, qual dia da semana? Hoje, o domingo. Mas para o judeu era o sábado. E eles eram muito radicais na vivência do sábado. De fato, para o judeu piedoso, o sábado era o dia do louvor a Deus e era o dia do descanso. Sendo assim, você não poderia fazer mais nada além disso. E até hoje, quando você visita Jerusalém, os judeus mais piedosos guardam o sábado com este mesmo rigor. Entendendo o sentido do sábado, agora a gente pode ir para o Evangelho. Olha aí para vocês verem. Era dia de sábado, Jesus estava com seus discípulos, passaram por uma roça de milho, uma roça de trigo, começaram a arrancar as espigas. Enquanto caminhavam e arrancavam as espigas, os fariseus disseram a Jesus: olha, porque eles fazem isso em dia de sábado, o que não é permitido. Então, se o sábado é o dia do Senhor, é o dia do louvor e é o dia do descanso, não era possível trabalhar como os discípulos estavam trabalhando, mas estavam trabalhando por uma finalidade justa, porque estavam com fome e não tinham o que comer. Então vão tomar aquele trigo para fazer uma refeição. Porém, esta prática dos discípulos fere a norma religiosa, fere o preceito do sábado. E aí Jesus, sendo um excelente pedagogo, ele vai responder com um exemplo bíblico. Aí ele volta lá no Antigo Testamento. Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer os pães. Então, nesta perspectiva, o que Jesus abre os horizontes, não só dos discípulos, mas também dos fariseus que os questionavam por esta prática, que a norma religiosa não pode estar acima da dignidade e das necessidades da pessoa humana. E esse conteúdo do Evangelho, ele continua muito atual. Porque muitas vezes corremos o risco de nos apegarmos às normativas religiosas de maneira tão radical e talvez até de maneira tão agressiva, onde a norma religiosa fica acima da pessoa humana. E Jesus no Evangelho nos apresenta o contrário. A norma religiosa não pode estar acima da necessidade e da dignidade da pessoa humana. Vamos ver a resposta de Jesus? Pegue aí no seu folheto versículos 27 e 28. Leiamos juntos. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então Jesus traz a novidade. Ele é maior do que o sábado. O Filho do Homem é um título messiânico que nós encontramos em todos os evangelhos e diz respeito a quem? A Jesus. Então ele, o Filho do Homem, é Senhor também do sábado. É Ele que com o Pai e o Espírito Santo santificaram o sábado como o dia por excelência que a criação repousou, que a criação descansou. Se nós voltarmos ao livro do Gênesis, o 7º dia é o dia que Deus descansa depois da criação.
Mas a normativa religiosa, principalmente diante dos 10 mandamentos, que toma o sábado como um preceito religioso tão radical, inclusive desconsidera a pessoa diante das suas necessidades. E Jesus era muito interessante no seu modo de ser, de falar e de agir. Se ele toca num tema que era muito delicado para os judeus, ou seja, o sábado, o que ele vai fazer agora? Uma cura no dia de sábado, e esta cura vai acontecer dentro da sinagoga. O que era a sinagoga? Era a igreja dos judeus. Era onde eles se reuniam para escutar a palavra, para lerem a Torá, para viverem a fé em comunidade. E diante disso, Jesus agora dá um testemunho convicto, de modo direto e objetivo. Ele terá agora uma ação que executa o que ele está dizendo. Então nós vamos nos deter à segunda parte do Evangelho para sermos iluminados pela palavra. Voltemos aí agora capítulo 3, vamos tomar dos versículos 1 a 3. Vamos ler juntos? Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Paremos aqui. Então, o homem da mão seca significa o quê? Uma pessoa atrofiada nas suas ações. A mão é, por excelência, o órgão que executa os nossos comandos. Então, aquele homem tendo uma deficiência, ele tendo uma mão seca, a sua ação estava atrofiada. E na época de Jesus, um deficiente, no caso o homem da mão seca, ele era considerada uma pessoa, inclusive excluída da comunidade. Porque a sua deficiência era entendida como um castigo de Deus para aquela pessoa, pelo pecado que ele cometeu ou por um pecado que a família dele cometeu. E qual é o lugar que Jesus coloca esse homem agora? No meio, no centro. E na sinagoga, o que ficava no centro? A Torá, a Escritura. E vai ser diante desta realidade, do lugar do culto, do lugar de ouvir as Escrituras, que Jesus causa uma ruptura com a sinagoga. Causa uma ruptura com uma norma religiosa que não lhe permitia curar em dia de sábado. Vai colocar a pessoa humana diante das suas necessidades, onde? No centro. E disse para aquele homem: levanta-te e fica aqui no meio. E os fariseus, que já estavam cutucando Jesus desde o começo do Evangelho, vão questioná-lo. O que eles vão dizer? É permitido no sábado, Jesus vai perguntar a eles: é permitido no sábado fazer o mal ou fazer o bem? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Os opositores de Jesus o vigiavam com más intenções. Mas Jesus não permitia ser conduzido ou ser coagido pelas más intenções dos seus interlocutores. A finalidade dos fariseus era desacreditar Jesus. Eles não queriam debater o tema em questão, que era o sábado, mas eles queriam que as pessoas que estavam ali, ou seja, aquela grande multidão, não acreditasse em Jesus. E agora vamos ver o que Jesus vai fazer? Tome aí os versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão.
Ele, a estendeu e a mão ficou curada. ao saírem, Os fariseus imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. a decisão de Jesus foi uma decisão ética. Ajudar ao próximo, ajudar ao necessitado e inclusive superar as normativas institucionais religiosas. Superar a interpretação rigorosa e desumana da lei. E por que esta ação de Jesus continua muito atual para o nosso tempo? Tem crescido dentro da Igreja Católica movimentos radicais cuja norma está acima da pessoa humana, onde os preceitos religiosos e as normativas que você precisa cumprir dentro da religião são tão rigorosas que inclusive desconsidera a pessoa humana nas suas necessidades mais graves. E Jesus quer inverter este modo de compreender e de viver a religião. E agora vem um questionamento para mim e para você nesse domingo. Se o rigor que você tem da norma religiosa te leva a ser uma pessoa desumana diante do sofrimento do outro, reveja a sua prática. Vou repetir. Se a sua prática religiosa te faz ser desumana diante da necessidade de um irmão, de uma irmã, reveja a sua prática. A nova ética de Jesus não é do rigor da norma, que exclui, que maltrata, que julga, mas a nova perspectiva que Jesus traz é da misericórdia, é do amor ao próximo, é da empatia, da fraternidade, da solidariedade. Levanta-te e vem para o meio. E muitas vezes nós preferimos uma prática religiosa que nos pesa pelo rigor das suas normas, do que uma prática religiosa que seja evangélica, como a de Jesus, que se sensibiliza com a dor alheia, com o sofrimento do próximo. Os fariseus eram rivais de Jesus. Eles inclusive se aliaram com os partidários de Herodes, nos disse o final do texto, buscando o quê? Como vamos matar Jesus? A normativa religiosa daquela época era capaz de sacrificar o homem em detrimento da norma religiosa. E Jesus opõe a instituição religiosa a serviço do homem. E não é fácil compreender esse evangelho e permitir com que a luz dele nos ilumine diante dos movimentos radicais e tradicionalistas que querem te convencer que a norma religiosa está acima da pessoa humana. E inclusive colocando a norma religiosa como justificativa para a pena e para o sofrimento daquela pessoa. Ah, esse homem está com a mão seca, sabe por quê? Porque dia de sábado ele foi arrancar espiga lá no meio dos trigos. E como é dia de sábado, a gente não pode trabalhar, o Senhor castigou porque ele arrancou o trigo, agora a mão está seca. Será que ainda existe esse tipo de discurso? Demais. Olha quantas asneiras nós ouvimos diante das tragédias do Rio Grande do Sul. Ah, lá teve aquela tempestade, porque lá tem muito centro de macumba, e foi o castigo de Deus para aquele povo. E tem católico divulgando isso. E tem gente acreditando nisso.
rigor religioso da norma fica onde? Acima da necessidade da pessoa humana. E esse Jesus do Evangelho é o do Evangelho. Então, entre ficar com o Jesus do Evangelho e o Jesus do rigor, fique com o Jesus do Evangelho. Nós precisamos compreender esta palavra, permitindo com que ela também nos alcance. Por isso que aqui a gente gasta tempo com o Evangelho, porque é o Evangelho que vai nos purificando, é o Evangelho que vai abrindo os horizontes. E era isso que Jesus queria fazer, não só com o homem da mão seca, não só com os seus discípulos, mas também com os fariseus que o questionavam. E hoje Ele quer fazer com quem? Comigo e com você. Repito, Jesus põe a instituição religiosa a serviço da pessoa humana, e não o contrário, e não a religião contra a pessoa humana. E aí vem o último gesto de Jesus. Aquilo que estava doente, aquilo que estava atrofiado, aquilo que fazia daquele homem um excluído da sociedade e da religião, Jesus vai dizer agora, estende a mão. E naquele momento, o homem estendeu a mão e a sua mão foi curada. Lá na pré-escola, nós aprendemos que nós temos 5 sentidos, se lembram desta aula? E um dos sentidos nós chamamos de quê? Tato. Então, qual é a parte do nosso corpo que simboliza o tato? As mãos. Aquele homem estava com os seus sentidos atrofiados. A mão do homem era seca. E a graça de Jesus, inclusive dia de sábado, foi tão grande para aquele homem que foi capaz de tocá-lo para restabelecer os sentidos e dar a ele uma nova forma de viver e de ser, inclusive na prática religiosa. Jesus estabelece com aquele homem uma nova relação, de fortalecer nele o que estava fraco, ou seja, as suas mãos, os seus sentidos, o seu modo de agir, o seu modo de ser e de viver. E ao curá-lo em dia de sábado, Jesus nos demonstra: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Que neste dia de hoje peçamos ao Senhor que toque as nossas mãos, talvez secas e atrofiadas. Peçamos ao Senhor que toque os nossos sentidos e que restabeleça a cura interior que precisamos, inclusive para reorientar a nossa prática religiosa, nos colocando nesta dinâmica evangélica da solidariedade, principalmente com aqueles que mais necessitam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.